L'chaim, nós estamos numa oportunidade especial, que hoje é o Hag ao lado do Mittler Rebbe, L'chaim, que todas as brachot do Mittler Rebbe, principalmente o Mittler Rebbe conhecido por ser uma fonte inesgotável de Hassidut, que a gente possa também, Bezrat Hashem, a partir dessa data, aumentar e crescer também o nosso estudo de Hassidut. L'chaim. Nós vamos começar com uma frase, um ditado conhecido, e se não for conhecido, vai ser conhecido agora, do Mittler Rebbe, do filho do Admor Zaken, do filho daquele que compilou o livro de Tanya, que é o primeiro Rebbe de Lubavitch, e hoje é a data da libertação do Mittler Rebbe, que é chamado também de Hag HaGeulah, festa da salvação, enfim, do Mittler Rebbe. Não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes históricos, mas eu quero começar com uma ideia das várias, inúmeras, incontáveis ideias que o Mittler Rebbe nos transmitiu. Inclusive, o Mittler Rebbe foi um dos Rebbes que mais escreveu Hassidut. São quantidades enormes e uma Hassidut muito profunda. Quando ele fazia um Farbrengen, eram horas, chegaram a ter 17 horas de Farbrengen, coisa assim inimaginável. Enfim, a frase que eu acho que é muito, muito pertinente para a gente, principalmente hoje em dia, é a seguinte: quando duas pessoas, dois Yehudim, estudam Torá junto, fazem mitzvot juntos, são dois Yetzer HaTov, são duas almas divinas contra uma alma animal. Essa é a frase do Mittler Rebbe. E o Rebbe, em várias ocasiões, vários Farbrengens, fez questão de explicar como funciona, como funciona essa matemática, porque afinal de contas, quando cada um de nós nasce, nós nascemos com duas almas, uma alma animal, Nefesh Habahamit, e uma alma divina, Nefesh Elokit. Então, quando duas pessoas se juntam para fazer uma mitzvah, para estudar a Torá, enfim, são dois e dois, não dois contra um. O Mittler Rebbe aparentemente está dizendo para a gente que vale a pena a gente fazer mitzvot junto, a gente estudar a Torá junto com mais alguém, porque aí a gente consegue neutralizar a oposição da alma animal, o efeito do Nefesh Habahamit, porque é dois contra um, mas na prática não é bem assim. Não é bem assim. Na prática, quando... E o Rebbe explica o seguinte: a gente pode achar que são duas almas divinas e duas almas animais, mas não é bem assim. Essa matemática é um pouquinho mais complicada ou um pouquinho diferente. A ideia aqui é a seguinte: e o Rebbe explica o seguinte: a gente pode achar que são duas almas divinas e duas almas animais, mas não é bem assim. Essa matemática é um pouquinho mais complicada ou um pouquinho diferente. A ideia aqui é a seguinte: eu costumo dizer que animal, o nome em português para Nefesh Habahamit, alma animal, é animal. E ali a gente tem a chave de como identificar a voz que está dentro da gente, que nos diz para decidir de uma forma ou outra se é a divina ou se é animal. Alma animal é ani, antes de mais nada, é eu. Depois, mal. Como assim? Quando a gente acorda de manhã, primeira coisa que todo Yehudi, judeu ou judia,
fala ao acordar de manhã é Modé Ani. Primeiro Modé, depois Ani. Veja bem, essa é uma frase poética, no estilo Ouviram do Ipiranga, onde você altera a ordem da frase para fazer a coisa um pouquinho mais poético. Porque, na verdade, quando você fala uma frase em hebraico, você começa com um sujeito. Ani ochel, eu como. Ani shoté, eu bebo. Sim? Então, por que a gente não começa o dia... Tá bom, nós vamos agradecer a Hashem, mas por que você não começa o dia Ani modé lefanecha? Eu agradeço, eu reconheço. E aí tem uma lição muito importante. O dia da gente não começa com Ani. A primeira coisa, a coisa mais importante quando começa o dia é Modé, é agradecimento, é ter gratidão, é saber reconhecer que tudo vem de Hashem e agradecer para Ele. Depois vem o Ani. Primeiro vem o Modé, depois vem o Ani. Essa é a ordem. Essa tem que ser a ordem do dia. O primeiro pensamento do dia é aquele que vai fazer a diferença no dia inteiro. E o primeiro pensamento tem que começar com a gratidão, com o Modé. Reconhecer que tudo vem de Hashem e que a gente tem só o que agradecer. Estou aqui, estou vivo, tem mais o que agradecer, já é mais do que o suficiente, já é muito. Quem te disse que eu merecia estar aqui? Enfim. Então começa com o Modé, depois vem o Ani. Mas no animal não é assim. No animal, o Ani vem primeiro. E você logo vê. Já que o Ani vem primeiro, já que o eu é a primeira coisa, por isso que é mal. Por isso que é ruim. Vejam bem, a nossa alma animal não é ruim. Em Chabad, no Tânia, você pouquíssimas vezes vê a expressão Yetzer Hara ou Yetzer Hatov. Existe. Mas usa-se muito mais a expressão Nefesh Habamit ou Nefesh Elokit, mas não Yetzer Hatov e Yetzer Hara. Por que a ênfase está em Nefesh Habamit? Porque a gente enfatiza que nós temos dentro da gente uma alma que é como um animal. Ela não é ruim. O animal age por instinto. O animal não tem malícia. O animal não é ruim. Quando o animal ataca alguém, é porque ele se sente ameaçado. Pode ser que isso não seja verdade, mas os animais, eles demarcam lá o seu território, e aí quando a pessoa entra nesse território, mesmo sem saber, o animal ataca. Mas ele não faz isso por maldade, por malícia, é instinto. E a coisa aqui, a ideia aqui, é que o nosso lado animal, por si só, não é ruim. Não é ruim. O nosso lado animal, ele simplesmente cuida da nossa sobrevivência. Então, existe uma expressão em português que é instinto de sobrevivência. Toda pessoa nasce com um instinto, uma coisa natural de que ela quer viver, ela quer sobreviver. E ela vai fazer de tudo que for necessário. Por isso que a gente sente fome, sente sede e sente sono, e a gente precisa comer e beber, porque senão a gente não sobrevive. Esse é o nosso lado animal. O que tem de ruim com isso? Nada. Assim como o animal também não é ruim. Aonde está o problema? Onde está o lado negativo da alma animal? Quem tem que sobreviver? Quem tem que comer? Eu. Quem tem que beber? Eu. Quem tem que dormir? Eu. Quem tem que ter conforto? Eu. É minha sobrevivência. Mas quando a coisa fica só no eu, ninguém mais existe, só eu, não me importa o que os outros precisam ou não, o que me importa é o que eu preciso, eu primeiro, eu segundo e eu terceiro, aí já virou egoísmo, já virou egocentrismo, aí é ruim,
E veja bem, isso se aplica a todo mundo. Uma pessoa pode ser extremamente cumpridora de Torá e Mitzvot e ser egoísta. Ela está preocupada só com o seu Gan Eden, em ter o seu lugarzinho VIP no paraíso, e os outros não importam. Ela está sendo egoísta do mesmo jeito. A alma animal está vestindo a roupa de Hassid, porque só ele é importante. Os problemas dos outros. Eu tenho que ter um bom lugar na Tefilá, ou eu tenho que ter isso, ou eu. Então esse é o problema do eu. Por isso que o Ani é o mal. Quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente começa a ouvir muito eu, alguma coisa aqui não está boa. Por quê? Porque existe o outro. Existe Hashem. A vontade de Hashem também é importante. A necessidade do outro também é importante. Então, é óbvio que a alma divina é divina por um motivo. Porque ela não é animal. É o exato oposto da alma animal. A alma animal, ela é o instinto de sobrevivência. É necessário. E ela só consegue pensar na sua sobrevivência. No máximo, ela consegue pensar na sobrevivência dos outros quando isso vai ajudar a sua própria sobrevivência. Que nem os animais que vivem em matilha, enfim, em grupos, onde a sobrevivência do todo ajuda ele também como indivíduo. Mas o importante sou eu. Isso é a alma animal. A alma divina é o exato oposto. A alma divina, ela não consegue pensar apenas em si. Aliás, a alma divina não consegue pensar em si. A alma divina só consegue pensar no outro. Assim como Hashem pensa na gente, a nossa alma divina é aquela que está preocupada com os outros, aquela que está preocupada com Hashem. Então, a alma divina é aquela que começa o dia com modé. Eu agradeço, reconheço, porque em hebraico a palavra modé ani tem duas explicações. Uma, a mais comum, eu agradeço. Muito obrigado, Hashem, você me deu a vida, eu estou aqui, acordei, Baruch Hashem. E a outra é o que a gente encontra várias vezes na Mishnah, em outros textos também, da Gemara, que é a seguinte: Modim Chachamim Lerav Meir. Há uma discussão, um grupo de Chachamim, de sábios, tem uma opinião, Rav Meir tem uma outra opinião, mas Chachamim Modim, Chachamim reconhecem que a opinião de Rav Meir em determinado assunto está certa. Então, modé quer dizer reconhecimento. E gratidão é isso. É reconhecer. Reconhecer que o outro te fez um favor, e aí você agradece. Reconhecer que tudo vem de Hashem, e aí você também agradece a Hashem. Por mais que nem sempre a gente entende tudo que vem de Hashem, mas a gente sabe que se vem de Hashem é bom, então tem que agradecer. Então a ideia de reconhecimento vem junto com a ideia de agradecimento. O que significa isso? Significa uma coisa muito simples. Quando duas pessoas estão estudando Torá juntas, ou estão fazendo uma mitzvah juntas, elas duas estão ocupadas com algo divino. Ajudar o outro é divino. Ajudar o outro não porque eu quero depois tirar uma casquinha, não porque depois eu quero tirar uma vantagem para mim dessa ajuda. Agora eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Veja bem, é muito bom ajudar, mas a gente tem que crescer um pouquinho. E a gente tem que conseguir entender que eu tenho que ajudar o outro, porque essa é a mitzvah, essa é a vontade de Hashem. Porque o outro precisa. E para isso eu tenho que ter um pouquinho de sensibilidade, de empatia, para entender o que realmente o outro precisa. E aí eu vou estar ajudando. Porque às vezes o outro não precisa dessa ajuda, precisa de uma outra coisa.
E a gente tem que ter a sensibilidade, ou até perguntar, falar, enfim. Mas a ideia é de que a alma divina consegue pensar no outro. A alma animal não consegue pensar no outro. A alma animal só consegue pensar em si. E até quando ela pensa no outro, é para ter uma vantagem para si mesmo. Então, a alma animal, vamos chamar ela de alma animal racídica, ela vai fazer uma mitzvah pensando o que eu vou ganhar lá em cima com isso. Veja bem, é muito bom, mas não é racídico. Isso não é divino. Isso ainda é animal. Eu ainda estou pensando em mim. Qual vai ser o tamanho do Gan Eden que eu vou ganhar por ter feito esse favor, por ter feito essa mitzvah? Isso é animal. É um animal mais refinado. Ele espera outro tipo de recompensa, mas não deixa de ser um animal. Ele só está pensando em si mesmo. Ele não está pensando no que a Hashem precisa. Ele não está pensando no que o outro precisa. E aí a gente vai entender um pouquinho o que o Mittler Rebbe, o que o filho do Admor Zaken, o Bala Geulah de hoje, o Rebbe de hoje, o que ele quis dizer com duas almas animais, não, duas almas divinas contra uma alma animal. Quando duas pessoas estão ocupadas com uma mitzvah, com estudo de Torá, é 2-1, não é 2-2. E o motivo é muito simples. Um Yehudi, um judeu ou judia, consegue se unir com outro judeu para fazer algo divino, porque quando a gente está usando o lado divino da gente, a gente pensa no outro. A gente consegue reconhecer que o outro existe. Mas a alma animal não entende o que é isso. Ela não consegue ver o outro. Então, no momento da mitzvah, uma alma divina consegue se juntar com uma outra alma divina. Mas uma alma animal não consegue se juntar com outra alma animal, porque cada uma delas é egoísta. Ela só pensa nela mesma. Então não tem como ser 2-2. Vai ser sempre 2-1. Duas almas divinas contra uma alma animal. E isso é muito importante, porque significa que se a gente está sentindo que está difícil de fazer uma mitzvah, está difícil de estudar a Torá, porque toda vez que eu sento para estudar, dá um sono, toda vez que eu resolvo estudar, eu não sei, estou com fome, estou com sede, não consigo me concentrar, não consigo sentar para estudar, eu tenho spilkes, sabe o que é isso? Tem gente que tem spilkes, tem gente que é hiperativo, não consegue ficar parado num lugar. É difícil, não é culpa da pessoa, nasceu assim. E a gente diz sim, quando você está sozinho é difícil, mas quando você estuda Torá com mais alguém, quando você procura fazer uma mitzvah com mais alguém, um puxa o outro, um ajuda o outro, um incentiva o outro, um dá força para o outro. Então, se a gente está sentindo que está difícil, não está fácil de fazer alguma coisa, faz com mais alguém. Tem um vídeo de um grande Hassid, Rav Mendel Futterfass. Esse vídeo foi feito, é um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, foi feito muitos anos atrás. Rav Mendel Futterfass, há, 30 anos, mais de 30, 40 anos atrás, ele foi para a Califórnia ajudar o Rav Shmuel David Reitchik, se eu não estou enganado, que era o Shaliach do Rebbe anterior na Califórnia, uma campanha para juntar dinheiro para Yeshivot, enfim, ou ele estava juntando dinheiro para Yeshivot, já não lembro direito. Mas a questão é que ele foi parar na Califórnia. Naquela época, a Califórnia não é como hoje, que tem mais de 120 Batei Chabad. Tinha o Rav Reitchik, enfim, Los Angeles. E estava também, naquela ocasião, o Rabino Dolphin, Chaim Dolphin. Foi ele que filmou esse vídeo do Rav Mendel Futterfass. E lá estava Rav Shmuel David Reitchik, Rav Chaim Dolphin, o mais jovem dos dois, e o Rav Mendel Futterfass. Rav Mendel e Rav Reitchik eram da velha geração, eram Hassidim da antiga,
Hassidim da época do Rebbe, do quinto Rebbe, do Rebbe Reshav, da época do Rebbe anterior, do Friedrich Rebbe. E Rav Chaim Dolphin, Hassid do Rebbe, não chegou a ver nenhum dos Rebbes anteriores, jovem e com muita vontade de guardar um pouquinho do calor dos Hassidim mais antigos, que esse calor realmente faz falta. E a gente precisa trabalhar para conseguir recuperar, ou criar, enfim. E aí ele escondeu uma câmera, avisou, enfim, e estava lá filmando. Estavam os três e não tinha minyan. Então Rav Chaim Dolphin estava comentando isso com Rav Mendel Futterfass. Rav Mendel Futterfass falou para ele: rezar com zimun também é bom. Rezar em três, mas não tem minyan, não dá para falar Kaddish, rezar em três também é bom. Não tem minyan, você está rezando com mais um Yehudi. E um dá força para o outro. Ah, mas não tem minyan, tá bom, mas somos dois, somos três, a gente dá força para o outro. A tefilá sai diferente. Porque quando duas almas divinas estão juntas, elas acabam com a alma animal. E essa que é a ideia de, apesar da gente estar cada um na sua, entre aspas, devido à situação que a gente está agora, mas a gente tem que fazer junto. Porque a gente pode se juntar. E à medida que a gente se junta, a alma animal não tem chance. Não consegue entrar, não consegue atrapalhar, não dá dor de cabeça, porque ela está anulada, perdida. 2-1, você ganha o campeonato. Essa basicamente é a ideia que o Mittler Rebbe passou para a gente, de como que a gente pode melhorar naquilo que a gente quer fazer, mas que sozinho a gente não consegue. E ele disse, realmente, sozinho muita gente não consegue. Então precisa ter um amigo, precisa ter uma espia, precisa ter um amigo. E isso sim, isso vai ajudar a cada um melhorar mais no seu. Veja bem, quando o Rebbe falou de fazer campanha de mitzvot, Mifsaim, significa que um ajuda o outro a fazer uma mitzvah. E dá certo. Dá certo porque são duas almas divinas contra uma alma animal. E essa é a ideia, é justamente essa a ideia. A ideia é de que quanto mais pessoas fazem mitzvot, umas com as outras, quando a gente quer ajudar e quer fazer, é outra coisa. A alma animal praticamente se derrete. Ela entra dentro da mitzvah. Eu já ouvi essa história várias vezes, mas eu acho que convém até repetir, porque me parece que a gente pode tirar muitas ideias, muitas lições. Eu ouvi, te dizer com quem aconteceu, não lembro, em que ocasião que foi também, não lembro, mas eu sei que essa história já foi repetida várias vezes, em várias ocasiões, em vários fabrenhas. A história é a seguinte: em Israel, diferente aqui do Brasil, quando os rapazes da Yeshiva, de Lubavitch, vão fazer a campanha do Tefilin, isso é na sexta-feira. Veja bem, no mundo inteiro, Mifsaim de Tefilin é sexta-feira. Por quê? Porque os rapazes da Yeshiva, na sexta-feira, só tem meio expediente. Só tem aula até meio-dia. Depois do meio-dia tem que se preparar para Shabbat. Então, só tem meio-dia. O que os rapazes da Yeshiva, os Bachorei Yeshiva, fazem depois do meio-dia? Eles vão para Manhattan, eles vão para escritórios, para lugares onde eles podem fazer mitzvah, a mitzvah de colocar tefilin, com vários Yehudim. Então eles aproveitam para passar um papel, uma mensagem da Parashat Shavua, para falar sobre as velas de Shabbat, para colocar um tefilin. Enfim, esse é o programa do Bachur Yeshiva toda sexta-feira à tarde. Em Israel, nós temos muito mais Yehudim por metro quadrado. Então, em Israel, existe um fenômeno
que é o camelô do tefilim. A gente conhece muito bem o fenômeno do camelô. Para quem vive em Copacabana, então, você não pode andar na rua que você acaba atropelando algum camelô pela frente. Em Israel tem um camelô especial. Camelô de mitzvot. Camelô de tefilim. Os rapazes da Yeshiva vão para Tachaná Merkazit. Tachaná Merkazit é a estação de ônibus, é o lugar que circula mais gente. Yehudim, a maioria obviamente são Yehudim. E eles botam uma mesa na Tachaná Merkazit. E nessa mesa eles colocam alguns tefilim, ficam em geral 2 rapazes ali, colocando tefilim, com cada um que passa aí, Atá Yehudi, vamos colocar tefilim. É um fenômeno. A Tachaná Merkazit, a estação de ônibus, a rodoviária, passa tudo quanto é tipo de gente, de tudo quanto é cor, tamanho, forma, enfim. É um caleidoscópio de gente. E os rapazes estavam lá colocando tefilim, com pessoas que você nunca ia imaginar que estariam interessados em colocar tefilim, só porque deram um toque. E um Yehudi, um judeu, religioso, um jovem, esfaradi, se não estou enganado, estava ali, boquiaberto, olhando a cena, pessoas que ele nunca imaginava que concordariam em colocar tefilim, estavam ali, numa boa, colocando tefilim. Ele ficou tão surpreso, tão entusiasmado, que ele chegou para os rapazes e perguntou: vocês têm um tefilim a mais? Aí eles falaram: por quê? Eu também quero colocar tefilim com as pessoas. Eu também quero ajudar o pessoal a colocar tefilim. Aí eles falaram: ah, você quer? Tá bom. Conseguiram uma mesa para ele e um tefilim. E ele foi lá para um outro canto da Tachaná Merkazit para colocar tefilim com o pessoal. Ele ficou lá na dele. E as pessoas passavam por ele. Adoni, colocar tefilim. Passou. Adoni, colocar tefilim. Passou. E ele começou a ficar desanimado. Porque ele não estava entendendo. Por que com os garotos ali, os rapazes lá, o pessoal parava, colocava? Comigo ninguém coloca. Aí saiu de um ônibus um kibbutznik, um típico israelense, sabra, enfim, com tudo que você pode imaginar que um kibbutznik tem. Literalmente um armário 3x4, um grandalhão. E esse rapaz, muito timidamente, chegou para ele e falou: Adoni, tefilim. O cara olhou para ele como quem diz: cala a boca, tampinha. E seguiu reto. Nem deu bola. Só que o rapaz viu esse armário atravessar a Tachaná Merkazit, a rodoviária, e ele passou pelo estande, pela mesinha, pelo camelô do tefilim dos rapazes lá do Chabad. E eles perguntaram para ele: bora nem tefilim, vamos colocar tefilim. E ele direto estendeu o braço e foi lá colocar, e colocou. Uma boa. Isso acabou com o garoto. O garoto ficou arrasado. Poxa, passou por mim, nem deu bola, ainda me tratou com tampinha. Foi lá e colocou numa boa? Ah, não. Isso não vai passar assim. Aí ele saiu correndo. E foi atrás do armário. O cara estava saindo lá já da Tachaná. Foi atrás do homem. Ei! Você aí, para aí. Ele olhou de novo com aquele olhar de: o que você quer, tampinha? Falou: não estou entendendo. Quando eu pedi para você colocar tefilim, você não colocou. Por que você colocou tefilim com eles e não colocou comigo? E ele novamente olhou do alto, sei lá quantos metros lá, 2 metros que seja, para o garoto e falou: você quer saber mesmo? Quero sim. Tipo, que desfeita é essa que você fez comigo? Ele falou: vou te explicar. Quando eu passei por você,
e você me pediu para colocar tefilim, sabe o que eu senti? Que você queria ganhar ponto comigo. Você está querendo ganhar o teu lugarzinho lá em cima às minhas custas? No way! De jeito nenhum! Você não vai ganhar o teu paraíso com a minha mitzvah. Você pode ficar aí. Pega outro trouxa. A mim você não pega. Mas quando eu passei por esses rapazes, sabe o que eu vi? Eu vi nos olhos dele que eles queriam que eu ganhasse o Gan Eden. Eu ganhasse um paraíso com essa mitzvah. Eles estavam pensando em mim. Eu vi isso nos olhos. Por que eu vou recusar? Alguém que quer o meu bem, por que eu vou recusar? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque por mais que esse garoto tinha uma boa intenção, mas a cabeça dele ainda estava focada no eu. Eu vou ganhar ponto lá em cima, ajudando esse cara a colocar tefilim. Eu vou ganhar ponto, não ele. Enquanto que os rapazes aprenderam muito bem o que Mittler Rebbe ensinou. O importante é que você vai ganhar ponto. Você vai ficar bem. Você vai ficar melhor. Você vai ter uma mitzvah. Não eu. Eu estou aqui só para te ajudar. Mas o importante é que você vai ganhar uma mitzvah. E isso faz toda a diferença. Porque a gente não está aqui para ganhar nós um paraíso. Opa, nós temos 10 minutinhos. Vamos ver se a gente vai precisar de novo sair. Por enquanto tem 10 minutos. Tudo bem. Vejam, eu já ouvi várias palestras do Rabino Manis Friedman e é interessante. Várias vezes ele repetiu a ideia. Eu acho que a ideia é muito, muito importante. Hashem precisa da gente. A gente acha que é a gente que precisa de Hashem. Hashem precisa da gente. Senão não tinha criado a gente. Não tinha dado mitzvot pra gente. Hashem precisa da gente. Hashem precisa de cada mitzvah que a gente pode fazer. A gente não tem noção de como isso é importante para Hashem. Hashem quer ter uma moradia neste mundo físico, aqui embaixo. Quem é que vai fazer isso? Nós. Ele precisa da gente. Então, cada mitzvah que a gente pode fazer tem um valor incalculável. A gente não tem noção. O Rebbe uma vez falou uma coisa que deixou Hassidim literalmente de cabelo arrepiado. Porque é uma coisa difícil de imaginar. O Rebbe, num Fabrengen, durante o mês de Tishrei, descreveu o Yom Kippur de um típico judeu americano assimilado. E ele descreveu em detalhes. Ele acorda de manhã, vai para o banheiro, faz a barba, volta para a sala, pega o jornal, senta na mesa, toma o café da manhã, depois ele sai, pega o carro e vai para a sinagoga. Yom Kippur! Ele chega na sinagoga. Ele fica 2 horas na sinagoga rezando. Depois ele volta para casa porque ele está cansado. Qualquer um descrevendo uma cena dessas ia dizer: que absurdo, que absurdo. Essa pessoa não sabe o que é Yom Kippur. Ele comeu,
fez a barba, nada disso pode fazer, que pulo, que absurdo, que coisa. O que o Rebbe falou? O Rebbe falou: quem sabe avaliar o prazer que Hashem teve durante 2 horas. Porque para esse judeu, que já está tão longe, tão assimilado, tão distante de qualquer mitzvah, sair da sua casa, do seu conforto, e ficar 2 horas na sinagoga, é um sacrifício incalculável. É uma dedicação, uma devoção fora do normal, fora do sério. Ele nunca faz isso o ano inteiro. Então essas 2 horas que ele dedica única e exclusivamente para Hashem. Para Hashem tem um valor incalculável. Então quem somos nós para avaliar o valor de cada mitzvah? Ah, mas o que adianta ele fazer essa mitzvah agora, se daqui a pouco ele vai fazer uma besteira? Ou se antes ele fez uma besteira? Alguém perguntou o que ele fez ou deixou de fazer? O importante é, agora ele está fazendo uma mitzvah. Agora essa pessoa tem a oportunidade de fazer uma brachá. Agora essa pessoa tem a oportunidade de acender uma vela de Shabbat. Alguém tem noção de quanto isso é precioso para Hashem? A gente não tem noção. Hashem precisa da gente. Porque se você acha que você precisa de Hashem, é óbvio que a gente depende de Hashem. Mas se você acha que você precisa de Hashem, e é isso que te move o dia inteiro, então a gente está funcionando só com a alma animal. Eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo. Quando é que a gente vai parar e se perguntar o que Hashem precisa? Nesse momento, o que Hashem está precisando de mim? Está precisando de uma brachá? Está precisando de que eu ajude alguém? Está precisando de uma mitzvah? O que Hashem precisa de mim nesse momento? Num relacionamento, numa vida de casal, numa família, pais, filhos, entre amigos. Essa é a pergunta. Não o que eu preciso do outro, e sim o que o outro precisa de mim. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer agora por outro? Essa que é a ideia de que a gente tem a chance de juntar 2 almas divinas. Como o Rebbe fazia todo domingo. Para várias pessoas o Rebbe explicou por que, a partir de, acho que 86, todo domingo, o Rebbe ficava horas e horas e horas distribuindo dólares para pessoas na fila. O Rebbe explicou, quando 2 judeus se encontram, disso tem que sair alguma coisa boa para um terceiro. E ele queria que os judeus pudessem se encontrar com ele e que ele pudesse dar uma brachá para o outro, uma brachá de brachá ve'atzlachá, que você tenha uma bênção, que você tenha sucesso para todos. O que mais eu posso fazer para ajudar você? Essa é a preocupação do Rebbe. E ele dava $1, porque assim você também vai ter a chance de fazer uma mitzvah. A ideia de que você está movendo a outra pessoa a fazer uma mitzvah. Não porque você fez um discurso bonito, explicou para ela a importância da tzedakah. Você deu para ela o dinheiro, ela não tem como fugir. Porque se você ouve o discurso, você pode concordar ou discordar. Mas se você recebeu o dinheiro na mão, olha, esse dinheiro eu estou te dando para você encaminhar para alguém. Se você não encaminhar, você roubou. Você não tem direito de ficar com esse dinheiro. Ele foi entregue para você, para fazer uma mitzvah, para você encaminhar para mais alguém. Então é óbvio que você tem que fazer. Não tem como fugir da mitzvah. Então são 3 Yehudim que estão envolvidos nisso. Um que dá, um que recebe e o outro que vai receber. Poxa, são 3 Yehudim fazendo mitzvot. Mais luz da alma divina brilhando. E brilhando